Amém? Então, que vocês possam realmente pedir a Deus que nesse momento o Senhor possa concluir aquilo que Ele começou em nós, desde a primeira pregação com o Rinaldo, aquilo que Deus trouxe através da boca do Alisson, aquilo que agora Deus veio falar tão fortemente e nos fazer refletir sobre quem somos e em que estágio estamos, na nossa infância cristã, na nossa adolescência ou na nossa maturidade, em que estágio estamos nós. E agora o Senhor vem falar também com cada um de nós, e Ele vai falar pela boca da Mara. Estenda a tua mão agora, para que o Senhor continue a operar grandiosamente. Senhor, a obra que iniciastes em nós, que nesta hora possa ser concluída, Senhor. Completa a tua obra em mim, completa, fala isso ao Senhor, completa esta obra em mim, Senhor, que através da tua serva, Jesus, amar a Deus, possas falar e continuar a falar conosco. Continua, Senhor, a realizar esta obra maravilhosa, Deus, que viesses aqui realizar neste dia, neste final de semana. Manda, Senhor, o teu fogo santo agora sobre a vida da Mara poderosamente. Ori andalaba shei andala cantoria labas. Andalaba shuriria la 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 andalaba la 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 andalaba. Ori candalaba shiriri andalaba la la andalabas. Oh Deus, este vaso que está vazio agora, Pai, quer se encher de vós. Encha, Deus. Ori andalabas. Eri cantoriri andalaba la la andalabas. Ori andalabas andalala candalabas. Ela se apresenta diante de vós vazia, Senhor, porque ela não quer dar nada dela, ela quer dar tudo de vós, Senhor. Enche-a com o teu Espírito agora, Pai, e use-a poderosamente. Manda teu fogo santo, Deus, sobre o coração desta tua serva, e nos lábios dela, Senhor, coloque palavras de fogo. Aleluia, Jesus. Virgem Maria, Mãe de Deus, roga agora, roga, mãezinha, roga Jesus, vosso Filho, sobre a vida da Mara, que o coração dela se acalme, que ela seja revestida no teu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A paz de Jesus, irmãos. Como o Walter falou, eu me chamo Mara, participo do grupo de oração Cristo Rei, na paróquia São José Operário, na região Bonfim. Neste tempo, 2021 e 2022, por graça e misericórdia de Deus, estou coordenando a nossa região, e tem sido uma grande alegria, né? Como o Célio falava, sobre a alegria que é ser escolhido por Deus. Eu louvo a Deus. Os irmãos que servem comigo, eles escutam constantemente. É muito bom a gente ser olhado. E quando nós somos olhados por Deus, irmãos, não tem olhar melhor do que esse. Então eu sou muito feliz no chamado que o Senhor me fez. E eu fiz o meu retiro de primeira experiência em 97. A irmã falou da idade dela. Tenho 42 anos. Então, de lá para cá, graças a Deus, já vivi muitas coisas lindas. Já recebi muitas coisas lindas da parte de Deus.
primeiro chamado que o Senhor me fez, Ele falava através do ministério de intercessão, que Ele escolhia um vermezinho. E toda vez que o Senhor me chama, irmãos, é exatamente assim que eu me sinto. Tamanha a grandeza do nosso Deus. O Walter falava enquanto ele orava: Senhor, acalma o coração dela. E por que isso, irmãos? Porque é uma responsabilidade muito grande falar do nosso Senhor. Formar é uma responsabilidade muito grande. Nós somos filhos únicos e exclusivos de Deus. Então, cada coisa que nós fazemos para o Senhor, nós temos que depositar todo o nosso cuidado, toda a nossa confiança. Que essa tarde, no decorrer desse dia mesmo, né, a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor está nos ofertando. Eu saí de casa e eu acredito que muitos tenham saído pensando que nós receberíamos aí o novo processo formativo do Ministério de Formação, que nós seríamos aí ordenados dentro do Ministério de Formação, mas o Senhor, Ele tinha algo muito maior do que aquilo que nós humanamente esperávamos da parte dEle. Ele começou através do Rinaldo, com toda aquela alegria que é fruto do Espírito, nos convidando ao esvaziamento. Quanto cuidado de Deus, irmãos. Nós nos esvaziarmos para que nós pudéssemos, ao longo desse dia, receber tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Aí depois, através do Alisson, a coisa já foi ficando um pouco mais séria. E na pregação o Alisson pedia para que nós nos apresentássemos ao Senhor como de fato nós somos. Aquilo que nós somos. Irmãos, tem canções, tem orações que nós cantamos e dirigimos ao Senhor, que muitas vezes a gente fala: Senhor, e aí? Se tiver que ser dessa forma. Célio falava, né, que ele não declararia Cristo Rei. E que coragem do nosso irmão fazer isso. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso louvor não está saindo da nossa alma. Muitas vezes os nossos lábios estão proclamando a grandeza de Deus, mas o nosso coração ainda não reconheceu a grandeza de Deus. O Walter trouxe todo aquele momento do ENF, e é que eu fechava os olhos e eu me segurava para não chorar, porque no ENF foi muito forte esse momento, e mesmo se vocês virem o vídeo, vocês vão ver a forma como o Senhor se colocou para cada um de nós, falando da centralidade do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele está no centro. Nada pode tirar o Senhor dali. Mas nós estamos querendo ocupar o lugar do Senhor muitas vezes. Querendo imprimir a nossa vontade nas coisas que nós fazemos. E aí o Célio vem nos trazendo a questão da maturidade. Eu me senti um vermezinho. Irmãos, como a gente é criança, como a gente é medíocre ainda nas nossas ações. E olha tudo que o Senhor fez e falou conosco. Não é possível que após tudo isso que o Senhor já fez até aqui, a gente consiga sair daqui da mesma forma como nós entramos. É meio cansativo falar de pandemia, mas quis o Senhor que nós fôssemos tratados hoje, que nós fôssemos tratados nesse final de semana. Talvez nós não precisássemos um pouco mais de conhecimento daquilo referente ao nosso ministério, mas talvez o Senhor precisasse nos resgatar, nos trazer novamente para perto dEle. Nesse momento, irmãos, a gente vai falar sobre o formador, o pregador, ungido pelo Espírito Santo. Irmãos, e esse momento ele é um convite mesmo, para que nessa tarde nós possamos voltar àquilo que é a nossa identidade, ao batismo no Espírito Santo. Amém? O Walter me deu um tempo, mas eu já nem contei, então eu já estou perdida. Eu vou esperar a plaquinha dele. Tá? Já está rodando? Eu tenho quanto tempo? Tá. Irmãos, eu vou pedir para que vocês peguem a palavra de vocês em 2 Coríntios.
capítulo 2. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Um versículo só. E nos diz assim. Porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por ele que nós dizemos: amém, a glória de Deus. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Ele nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Palavra do Senhor. Irmãos, de forma muito breve, né? O que é o selo? O selo, ele referencia algo, uma pertença. Ele indica que aquilo é de uma determinada origem que pertence a alguém. E nessa palavra, São Paulo nos diz que ele marcou em nós com selo, com o seu selo. E aí, o finalzinho da palavra fala que ele deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Penhor, assim, é uma palavra um pouco antiga, mas eu acredito que todo mundo aqui saiba que o penhor, ele é uma garantia de algo, né? É algo que você dá para garantir alguma coisa. Então, quando o Senhor, ele nos fala aqui, quando São Paulo nos diz aqui, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo e ele deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Irmãos, nós já fomos marcados pelo Senhor. Se nós temos o selo do Senhor, significa que nós já pertencemos a Ele. Se temos uma penhora, se temos um penhor, significa que a salvação também já foi confiada a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, que Ele é a promessa que estaria conosco, permanece conosco, irmãos, até os dias de hoje. Nada mudou. Absolutamente nada mudou. O São Paulo, ele tem que ser para nós uma referência. Nós, enquanto formadores, enquanto pregadores, aquela determinação que Paulo tinha de anunciar sem medo, de anunciar a salvação, a liberdade de ser filho de Deus. Nós, enquanto pregadores, enquanto formadores, o Célio nos falava da forma, né? O Célio falava da referência de nós formadores que temos que estar moldados a Cristo. E aqui nós estamos falando da figura do formador enquanto ele serve as pessoas. Então o nosso ministério, assim como todos os ministérios da nossa igreja, tem por fim a salvação das almas. Se aquilo que nós fazemos não tiver como finalidade a salvação das almas, irmãos, está sendo em vão o que nós fazemos. Cada formação, cada palavra que a gente dá, tem que ser para a salvação das almas. Irmãos, pensa para uma mãe, que ela tenha um filho. Se ela perde esse filho, ela perde tudo. Tudo. Se ela tiver 10 e ela perder um, ela também vai ter perdido muita coisa. Para a mãe, eu só tenho um, mas dizem que não tem diferenciação. E assim é também para Deus. Nós precisamos tratar os filhos de Deus como filhos únicos, exclusivos de Deus. Aqueles que o Senhor nos confiou. Nós precisamos chegar ao final da nossa missão e entregar ao Senhor. Aqui estão todos aqueles que o Senhor nos confiou. Nós precisamos buscar, irmão, viver uma vida pautada no Espírito Santo. Não é tempo mais de nós vivermos conforme as nossas paixões, conforme as nossas vontades, buscando reconhecimento, buscando as glórias terrenas, buscando as coisas que satisfazem somente a nós mesmos.
É tempo de nós olharmos. A maior referência que nós temos é de um crucificado. É a doação suprema, a doação máxima. E se Cristo não for a nossa referência, eu não falo só enquanto formador, porque nós somos cristãos. E nós temos que estar moldados. Nós temos que olhar para Cristo e entender que é ali que nós devemos seguir. Que é isso que nós devemos fazer. E servir no nosso ministério com essa certeza de que aqueles que passarem, que o Senhor confiar a nós, a nossa parte nós faremos, porque nós estaremos unidos ao Senhor. Não por vaidade, porque eu quero pregar com eloquência, porque eu quero falar bem, com firmeza. Não, irmãos, é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E se nós dermos abertura ao Espírito Santo de Deus, a obra Ele vai fazer. Não depende de nós. Não depende de nós. Talvez nós, enquanto formadores, a gente queira, assim, falar com firmeza, queiramos ter o melhor conhecimento, os melhores equipamentos para produzir. Mas o Alisson falava aqui no começo também, nós não somos professores. E nem aquelas pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho serão os nossos alunos. Nós temos algo que vai muito além de conhecimento. O conhecimento é óbvio, ele faz parte do nosso ministério, a gente não tem como separar isso. Né? Porque quanto mais a gente conhece algo, mais nós amamos, né? Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Mas o que a gente oferece para os nossos irmãos não tem que estar dentro de nós, somente em nós. Se eu viesse aqui, eu não teria nada para falar para vocês, para oferecer para vocês, além das experiências que eu já vivi. Mas é isso que Deus quer para cada um de nós nessa tarde? Eu tenho certeza que as minhas experiências são obras do Senhor e que talvez Ele fale com um ou outro, mas aquilo que vem da parte de Deus, ela é muito maior do que aquilo que eu posso oferecer. Porque eu sou como vocês, irmãos. Saindo daquela porta ali, eu posso cometer coisas terríveis. E o Espírito Santo de Deus, ele nos fala nessa tarde. Sou eu quem faço. Sou eu quem faço. Enquanto eu estava aqui orando, eu vi o Senhor crescendo, se levantando no nosso meio. E nós pequenos, como de fato nós devemos ser. Para que o Senhor cresça, nós precisamos diminuir. E muitas vezes no nosso ministério, a gente tem buscado se aparecer, mostrar aquilo que nós sabemos. Muitas vezes eu preparo algo pensando em como eu serei vista, quantas pessoas me verão dando a formação ou me verão pregando. E quantas vezes eu entrego aquelas pessoas que estarão recebendo todo este conteúdo ao Senhor. Irmãos, tem que ficar muito claro que é para santidade. Se a gente perde de vista o céu, para nós e para o outro, nós não estamos exercendo o nosso ministério. Dentro dessa dimensão, né, do contexto espiritual, para que a gente possa viver, né, inflamados, a unção já está sobre nós. Essa palavra ela vem deixar para nós claramente isso. Nós estamos selados, nós estamos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma marca já, e é indelével, nada pode tirar essa marca. Né? Já foi pago um preço, né? A salvação já é uma garantia, não é uma suposição, irmãos. O Senhor, Ele já nos garante o céu. Agora é conosco. E é isso que o Senhor vem nos fazer nesta tarde. Ele vem nos relembrar do nosso chamado enquanto filhos de Deus. Para que a gente possa renovar nessa tarde o nosso sim. Para que a gente possa novamente ser reinflamados pelo Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa novamente ter o ardor de anunciar sem medo. Pela manhã foi falado sobre a pregação de Pedro e um pouquinho antes, ele estava num julgamento, irmãos. Porque ele tinha realizado um milagre. E quando ele era interrogado, Pedro dizia, ele reafirmava aquilo que ele tinha feito. Aquele paralítico estava lá e já tinha 40 anos que tinha acontecido esse milagre. E Pedro reforçava que ele tinha curado em nome de Jesus. Pedro falava, eu curei em nome de Jesus, porque em outro nome não há salvação. Irmãos, essa coragem ela precisa estar dentro de cada um de nós.
Os tempos são outros, são difíceis. Há 10 anos eu escutava uma pregação do Rogério que ele falava assim: vai chegar um tempo que nós não vamos poder defender a nossa fé, porque o homossexualismo, a pornografia, essa libertinagem vai sair tão inserida no nosso meio que vai ser crime falar dessas coisas. Irmãos, que tempo é esse? Se não hoje, se não agora, se não for pelo poder do Espírito Santo, irmãos, que profeta nós seremos? Se não for pelo poder do Espírito Santo, vocês acham que nós vamos denunciar aquilo que é contrário à lei de Deus? Eu não falo que é contrário àquilo que nós acreditamos, mas que é contrário à lei de Deus. Se não for o Espírito Santo em nós, irmãos, grupo de oração online, as coisas que aconteciam, né, de forma aberta, porque dentro da igreja a gente sabe que vai quem de certa forma tem uma aderência aí à nossa fé. Irmãos, o cerco vai fechando. E tem pessoas que elas já são instruídas sobre o que elas podem pregar nos seus grupos de oração. Uma diocese muito longe, talvez nem aqui no Brasil. Mentira, irmãos. Essa realidade ela está muito mais próxima do que vocês possam imaginar. Se não for o Espírito Santo de Deus, nós seremos silenciados. E a gente talvez pense assim, mas ministério de formação, né? A gente vai formar ali sobre a RCC. Não, a formação é a formação do cristão. Não é formação só sobre a apostila 1, 2 e 3, sobre grupo de oração. O ministério de formação, ele é muito abrangente. Ele forma o cristão. E o que nós vamos falar? Nós vamos moldar aquilo que nós pregamos de acordo com a sociedade? É o Espírito Santo quem virá e nos dará força. E sereis minhas. Irmãos, qual que é o significado de testemunhas? Que presenciou também, porém o testemunha, ele é um mártir. Ele dá a vida. Então não é só dizer eu vi, é se desgastar e até o fim. Eu não sei se era isso que estava no contexto da gente entender sobre o nosso chamado, porque teve todo um cuidado conosco, né? Até aqui. Teve todo, né? O Senhor, ele foi indo passo a passo. Só que, irmão, saindo daqui amanhã, a gente, graças a Deus, a gente volta aí no exercício dos nossos ministérios, está tudo voltando. E nós precisamos ser destemidos naquilo que nós fazemos. Ou existe uma contradição naquilo que é ser cristão, no entendimento daquilo que é ser cristão. E na prática, para o exercício do nosso ministério, além de toda essa busca pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa configurar também a nossa vida a Cristo. Nós precisamos, irmãos, até aqui, nós sabemos aquilo que nós fazemos de bom, e nós também sabemos aquilo que nós fazemos de mal. Nós, enquanto filhos de Deus, se queremos ser plenos do Espírito Santo, nós precisamos buscar o arrependimento e fazer a mudança da rota da nossa vida. Precisamos mudar a direção da nossa vida, ou não seremos verdadeiros com aquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, existem muitas performances, infelizmente, no nosso meio, em diversos ministérios, não precisa nem citar, porque existem técnicas, mas técnica não alcança o coração. Eu nunca vi alguém testemunhar que tenha recebido o Espírito Santo de Deus, que tenha recebido uma graça através de uma performance. Irmãos, o Espírito Santo, ele é simples, mas o Espírito Santo de Deus também, ele precisa, para que nós possamos executar aquilo a que nós fomos chamados, nós não podemos ficar em cima do muro. A palavra é tão clara quando ela fala, né, sede quente ou frio. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Eu preciso pelo menos buscar essa mudança de vida. O Célio falava, né? Quanto nós caímos? Seria bom que não acontecesse.
Mas nós ainda estamos nessa busca constante, né? Mas, irmãos, é necessário ao menos tentar mudar de vida. Caiu, levanta, busca a confissão, volta de novo. O pecado, muitas vezes, ele faz em nós com que nós nos escondamos, e isso também não é vontade de Deus. Seja firme na fé, independente de onde do que ponto que você chega, né? Prossiga decididamente, como diz também São Paulo. Outra condição também é para que nós possamos responder esse chamado é a vida de oração. Irmãos, sem vida de oração, a oração ela é o nosso trato de amizade com Deus, nosso diálogo com Deus. Na oração nós falamos e escutamos, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Eu não posso orar somente quando eu vou fazer uma pregação ou somente quando eu vou fazer uma ministração. Não, eu preciso ter constantemente oração, a minha vida de oração. Eu escutei recentemente uma pessoa falando que ela oferecia o serviço dela como oração. Irmãos, eu acho válido. Só que não é só isso. Sim, eu posso consagrar minha maternidade, eu posso consagrar minha família e todas as ações que eu vou fazendo, eu posso consagrar a Deus. Só que o meu momento com o Senhor, ali, no silêncio do meu quarto, não só no dia do meu grupo de oração, eu chorar para o Senhor as minhas misérias e também, ao mesmo tempo, receber essa resposta, esse cuidado, esse carinho do Senhor. Irmão, sem vida de oração, não tem o céu. Se nós não nos relacionamos com Deus, com que cara nós vamos falar para Ele? Deixa eu entrar aí. Ele vai falar, mas você não falou comigo até agora. Não tem como. Então essa amizade, essa relação, ela precisa ser construída desde já. Essa busca tem que ser construída desde já. Eu não consigo ficar um dia sem falar com a minha mãe. Por que com Deus é diferente? Não tem como, irmãos. Uma vez que a gente prova do amor de Deus, uma vez que a gente é batizado no Espírito Santo, uma vez que a gente dá a nossa vida, o nosso sim, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Como criatura, como filho. A essência. Aqui, todos conhecem o exterior. Assim como eu conheço muito de vocês. Mas o Senhor, Ele nos molda a cada dia. Eu posso ter sido batizada no Espírito Santo em 97. Mas de lá para cá, talvez alguns aqui nem tivessem nascido. Mas de lá para cá, quantas coisas o Senhor, Ele já fez na minha vida. Irmãos, a gente não pode se limitar a uma experiência com Deus. Porque o Espírito Santo, Ele renova todas as coisas, constantemente, dia após dia. E se nós não acreditamos e não agimos pelo Espírito, qual que é a identidade do nosso movimento? É o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos agir mais pelo Espírito, deixar que o Espírito Santo haja mais em nós. É a liberdade, irmãos. É a liberdade de ser filho de Deus, é a liberdade que São Paulo pregava. Está aí acessível para cada um de nós. São Paulo, a partir de uma experiência dolorosa, por sinal, ele teve toda uma transformação de vida. Eu não sei como estava a sua vida quando você conheceu ao Senhor. Algumas pessoas, eles preservam desde pequeno. Algumas pessoas nem experimentaram coisas erradas. Outros foram um pouco mais longe. Mas cada um sabe como estava quando o Senhor alcançou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu nasci praticamente dentro da igreja, mas eu sei o quanto eu me distanciei disso. E eu sei que me distanciando do Senhor, eu sei até onde eu posso ir sem o Espírito Santo de Deus. E eu não posso aceitar mais isso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, irmãos, mas se eu me distancio dele, eu volto a ser a Mara de antigamente.
porque eu preciso buscar Ele constantemente. Quantos irmãos vocês conhecem que já caminharam com vocês nos seus grupos de oração, que coordenaram regiões, diocese, até instâncias nacionais, e que hoje estão longe da presença do Senhor? É constantemente. O batismo no Espírito Santo, ele precisa ser constante na nossa vida. O derramamento do Espírito Santo é constante. O Senhor, ele não precisa de um grande evento para ele se derramar. Irmãos, hoje, enquanto eu me preparava para vir para cá, eu falava: Senhor, confessando para vocês, é o primeiro evento diocesano. E a gente tem uma insegurança, porque vocês formam também, vocês conhecem também. Então, aquilo que precisa chegar para vocês tem que ser muito claro que é da parte de Deus. E se tem uma coisa que eu tenho medo diante daquilo que o Senhor me confia, é estar onde o Senhor não quer que eu esteja, ou fazer algo que Ele não quer que eu faça. Irmãos, por melhor que seja a minha intenção, se não for a vontade de Deus, não é para eu estar ali. Independente se é na igreja ou fora dela, se é bom, mas se não for a vontade de Deus, é o outro para fazer, que o outro faça. E eu estava lá no silêncio do meu quarto, pensando, falando: Senhor, é o Senhor, porque eu não tenho nada para fazer. E ali eu fui batizada no Espírito Santo. Porque o Senhor, ele não precisa, irmãos, de grandes eventos para ele se derramar. Ele já se doou. O Espírito Santo de Deus já desceu sobre cada um de nós. Nós já conhecemos a palavra. Nós já fomos batizados. Nós já tivemos experiências lindas. Agora é nós voltarmos para a presença do Senhor, independente, porque o Senhor, ele não nos julga. Ele sabe até onde ele pode ir. Mas o Senhor, ele espera que a gente volte. Porque ele sabe que nós o conhecemos. E a gente só volta porque a gente conhece, irmãos. E se não for na presença do Senhor, a nossa alegria é passageira. Se não for na presença do Senhor, é tudo momentâneo. Porque tantas vezes a gente cai, mas a gente volta. Porque a gente sabe que mesmo faltando tudo, e a gente pode testemunhar, né? Porque a gente que é filho de Deus, não é material. Aquilo que nós recebemos não é material. Se fosse justificar a minha alegria que é estar na presença de Deus para as pessoas que não são da igreja, eu passaria horas e horas falando e eles não entenderiam. Porque é muito superior a isso. Agora, se eu falasse que eu tivesse comprado um carro, uma casa, feito uma viagem para poder expressar a minha alegria, com certeza todo mundo entenderia. Por quê? As pessoas colocam a alegria nas coisas, nas conquistas. Mas nós não somos cidadãos dessa terra e nós precisamos nos comportar como cidadãos do céu. Irmãos, se existe um chamado para cada um de nós precisamos responder esse chamado. E não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem. Nós precisamos estar constantemente respondendo esse chamado. Eu tive retiro de servos o ano passado, ou semana passada, e aí o irmão que pregava olhou o censo lá do bairro, contou quantos servos tinha e falou assim: se a gente fosse dividir por igual, cada um tinha 701 pessoas para evangelizar. Meu Deus! Eu falei: gente, como que a gente vai fazer isso? Eu saí da igreja, tinha uma irmã que participou do meu grupo de oração, peguei ela. Aí eu falei: irmã, quando tem evento, vem visitar a gente, né? Tá tão bom, o grupo já voltou, não sei o quê. Aí a minha irmã de sangue mesmo estava do meu lado, eu falei assim: meu, só tem 700 agora. Irmãos, é urgente, porque assim, quando eu fiz a comparação de uma mãe que perde um filho, Deus, ele não quer perder nenhum daqueles que ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço, irmãos. E muitas vezes, se você não falar, aquela pessoa não vai ser evangelizada. Muitas vezes a gente quer evangelizar aqueles que já estão no grupo de oração. Eu falava isso na formação do Ministério de Comunicação. A nossa comunicação tem sido interna. É como se a gente estivesse pescando em aquário, anunciando os nossos eventos para aqueles que já servem. E muitas vezes, nós mesmos, que também já somos servos independentes de ministério, para quem que a gente tem anunciado? Amém, porque a palavra ela precisa ser confirmada sempre. Não estou falando que entre servos nós não podemos falar, podemos e devemos. Mas e no seu bairro? Quantas pessoas precisam conhecer ao Senhor? Quantas pessoas precisam ser evangelizadas? Quantas pessoas precisam ao menos saber que existe um grupo de oração ali naquela igreja?
Antigamente, eu posso falar com propriedade, tinha muitas Semana de Jesus, seminários, nas casas. A minha casa, não sei se é um sobrado, é tipo um sobrado. E... Porque uma casa e tem um negócio em cima, tipo churrasqueira, né? E aí, é um sobrado, né, Vilminha? A Vilminha confirmou. As irmãs confirmaram que elas já foram lá no sobrado. E aí, a minha mãe ama a gente receber visita, a gente é da Bahia, né? Então, a gente é afetuoso. Falou que é oração, minha mãe já sai puxando terço. Tanto que tem oração do núcleo, tem alguma coisa, ela sobe. Fica lá no cantinho, mas ela sobe. E a gente sempre fazia. E foram incontáveis vezes que as pessoas passavam na rua e quando chegava perto, eles diminuíam o passo. Porque eles escutavam a ministração. Eles não entravam, mas eles diminuíam o passo. E aí, uma vez o Ailton, da Lucilene, ele foi pregar lá pra gente. Ele chegou e ele ficou do outro lado da rua. Ele falou, irmã, eu fiquei aqui matando a saudade daquilo que nós vivíamos. Irmãos, é algo simples. Mas muitas vezes nós precisamos sair da nossa estrutura. Muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair ali daquilo que está muito certinho, muito organizadinho, para ir ao encontro daquela vida que o Senhor quer alcançar. A gente precisa, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Se for por nós mesmos, esquece. Não vai dar. A gente vai sair, vai fazer um monte de coisa, pode falar bonito, pode acontecer uma série de coisas. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E existem vidas que precisam ser salvas. Eu não sei quantas, se for fazer o censo aqui na Diocese de Osasco, pela quantidade que nós estamos. Mas existem vidas que estão esperando por cada um de nós, para que a gente anuncie. Com a vida, muitas vezes sem dar uma palavra. Foi falado de São Francisco de Assis, né? Essa pregação de São Francisco é algo primoroso, né? Você imaginar que a pessoa ela tem consciência daquilo que ela é. E somente pelo fato dele estar ali, ele sabia que ele já estava pregando o Evangelho. A nossa vida tem que ser assim. Isso não é só para São Francisco. Aquilo que aconteceram com os santos não é só para os santos. São Felipe Neri, São Padre Pio. Gente, que riqueza tem a nossa igreja. Sim, existe uma graça especial, né, que é derramada sobre algumas pessoas, nós sabemos disso. Mas, irmãos, se o Espírito Santo de Deus fizer um pouquinho daquilo que ele pode, vocês têm noção daquilo que pode acontecer nesse mundo? A Pet falava que quando teve o retiro lá em Duquesne, que ela orava, clamando o Espírito Santo de Deus, ela foi tomada por um poder tão grande, que ela falava assim, Senhor, se eu posso mais, manda o teu Espírito, porque era como se ela já não aguentasse, mas ela queria receber tudo que tinha da parte de Deus para ela. Irmãos, não vamos nos conformar. Eu não vou me conformar com essa região. Eu não falo de instância. Se o Senhor quiser me levar na rua de baixo para salvar uma vida, é esse o plano dele para a minha vida, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero status. E coordenações, assim, cá entre nós, sem vaidade nenhuma. Abre as portas. Eu já recebi tanta festa de aniversário ao longo desses últimos anos. Presente, a gente é muito bem recebido. E algumas coisas são até um pouco de consolo, porque também é um tempo de muita doação, né? Então, não estou menosprezando, não. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente se envaidece. Quem não gosta de ser bem recebido? Quem não gosta, né, de ser tratado com carinho, com cuidado? Mas não é para isso, irmãos. Esses são os pequenos consolos. Se Deus quiser, amém, nós aceitamos. Mas isso não pode preencher a nossa alma. De jeito nenhum. Tem até uma música, né? Só quem satisfaz a minha alma é o meu Senhor. É assim, irmãos. É para isso que nós fomos chamados. Se nós estamos buscando algum tipo de recompensa, né, aqui na terra, algum tipo de reconhecimento, a gente está no lugar errado. O que vier de bom, amém, nós recebemos, mas isso não pode ser uma expectativa, né, para cada um de nós. A gente é um pouco melindroso,
né? Se o irmão não cumprimenta, a gente já fica meio chateadinho, né? Se não agradece, a gente já... Nossa, mas a minha coordenadora não falou nem obrigado. Para quem tem esse sentimento, eu tenho uma palavra de consolo, não precisa nem pegar. Está lá em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 10. É um consolo para nós. Assim, também vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como qualquer outro. Fizemos o que devíamos fazer. Tá claro, irmãos? Tá claro que aquilo que a gente faz para o nosso grupo de oração, para o nosso movimento, na rua, em casa, em qualquer lugar, não é mais do que o nosso dever? Não é mais do que a nossa obrigação? A gente não pode ficar nessa expectativa sempre de ser reconhecido. Às vezes a gente faz uma pregação e ninguém fala nada, você, né? Chega ali, não fala que foi bom, não faz nenhuma partilha, né? A gente ministrou o grupo de oração aquela semana, a gente acha que o fogo caiu, mas ninguém falou nada. Aí vem uma mensagem no WhatsApp e fala: acho que vai ser alguém. Nada. A minha família praticamente inteira participa do meu grupo de oração, né? Aí a gente desce todo mundo junto. Nada. E aí, irmãos? Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Eu tenho uma irmã que ela tipo, é o oposto de mim, né? Eu sou quietinha, tudo. A minha irmã, ela é euforia em pessoa. Aí ela vai, eu já faço de propósito, porque ela espera. Aí a gente vai descendo, conversando. Eu falo sobre tudo que imaginar. Aí quando chega no portão, você não vai falar nada? Eu falo: toma vergonha na tua cara, 10 anos ministrando no grupo de oração, você quer que eu fale alguma coisa? Aí, óbvio, eu falo. Se precisar corrigir não, orientar, né, irmãos? Porque faz parte também, né? A orientação, ela faz parte para o crescimento também. E a minha irmã, por ela ser muito eufórica, às vezes ela, né, é euforia da natureza. Estavam brincando sobre os temperamentos, não vou falar sobre isso não, tá? Mas, até por conta do jeito dela ser, às vezes ela faz algumas coisas, mas eu oriento. Isso é o nosso papel enquanto servos de Deus, porque não é para nós, não é para minha família, para a gente, minha família ministra no grupo de oração. Não, é para o outro, é para aquele que está sentado. Então, aquilo que não está acontecendo conforme foi o direcionamento para aquela noite, conforme o Senhor direcionou o núcleo para aquela noite, precisa ser orientado, porque não é para mim. A ministração não é para mim, a pregação não é para mim, é para o outro. O nosso serviço, o nosso ministério é para o outro. Então, se o Senhor ele nos deu uma direção, a gente tem que seguir aquilo que o Senhor direcionou. E é nesse sentido, tá? Eu estava falando da orientação. Não é se a minha irmã fala baixo ou alto, se ela não é nesse sentido, não. Se ela falou palavras muito simples ou palavras muito difíceis. É no sentido de obedecer aquilo que o Senhor direcionou para aquela noite. A avaliação do grupo de oração é essa. Sem exposição, eu gosto de determinado tipo de pregação, eu gosto de uma pregação mais assim. Não é isso. A gente não está aqui para olhar isso. O Senhor, ele chama cada um e usa conforme ele quer. Conforme a necessidade daquele povo, o Senhor ele vai agir. Né? Se não tivermos nós, as pedras falarão, é assim, né, que fala. Isso, irmãos, é para que a gente saiba que a gente não é nada. Mas ainda assim o Senhor ele olha para cada um de nós. O Senhor ele olha para cada um de nós como filhos. Ele não olha aqui se eu sou coordenadora de região. Ele não olha se você é do Ministério de Música, se a Rita é a secretária diocesana. Irmãos, o Senhor, ele nos olha como filho. Ele sabe o meu nome. O Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. O Senhor fala, ele sabe aquilo que eu penso antes que eu venha a falar. Você acha que o Senhor ele está preocupado mesmo com aquilo que é externo? Esses somos nós. Nós estamos buscando, né? Eu pelo menos estou buscando. E consiste nisso. Nós precisamos buscar. E nós só vamos sossegar enquanto nós encontrarmos.
A nossa alma só pode sossegar enquanto nós estivermos unidos a Ele. Essa tem que ser a essência, irmãos, tem que ser o nosso fim, o nosso desejo, que a nossa alma anseie constantemente por esse Espírito que nos santifica, que muda toda a direção da nossa vida. Irmãos, a nossa formação, a nossa pregação, ela vai alcançar os corações enquanto nós estivermos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto for o Espírito Santo de Deus. Você pode chegar para pregar, para formar 2, 3 pessoas, 10, 100, não importa quantas sejam. Mas se você não se preparar espiritualmente, não vai acontecer nada. É o Espírito Santo de Deus que precisa conduzir as nossas vidas e os nossos ministérios, para que os seus filhos sejam alcançados. E se até aqui, irmãos, você estava fazendo aquilo que você achava que seria bom para o seu ministério, eu te peço, muda a rota, muda a direção, porque não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para conduzir as vidas ao céu, para você ir para o céu e para levar essas vidas para o céu. É isso. Não importa se vai ser, em qual ministério vai ser. É o céu tem que ser a nossa meta, a nossa busca constante. É o céu, é o céu, é o céu, constantemente. Buscando, desejando, caindo, levantando. Mas tem que ser sempre o céu. Que a gente renuncie mesmo. Tudo aquilo que tem sido empecilho para a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que o nosso coração, irmãos, como a gente começou esse dia, pedindo esvaziamento, seja de fato esvaziado para que o Espírito Santo seja pleno na nossa vida. Para que o Espírito Santo de Deus ocupe o lugar que é dele. Ao terminar esse retiro, nós não podemos falar para o Ministério de Formação que o retiro foi bom. Foi bom, faz parte. Mas tem que ser um retiro que tenha transformado as nossas vidas. Porque aí sim, o Senhor vai ter realizado aquilo que Ele quis realizar no nosso meio. Irmãos, cada retiro é para mudança de vida. É mudança de vida. Retiro não é só para você se retirar, ficar num lugar tranquilo, reencontrar os irmãos, né? Uma refeição agradável, ter uma experiência. Sim, tudo isso é muito bom. Mas é para a santificação das nossas almas. Eu preciso sair daqui muito melhor do que eu entrei. Preciso sair daqui renovada, com desejo de buscar, com desejo de me unir cada vez mais a Deus. E assim nós seremos servos melhores. Seremos família melhor, profissionais. Isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Vamos nos preocupar menos com os meios, né? Mas quando o nosso objetivo estiver claro que é o céu, irmãos, a gente vai dar menos cabeçada aí na vida. Isso vai transcender, vai ser visível. As pessoas precisam me olhar, precisam olhar cada um de vocês, ainda que não saibam o que é, mas saibam que existe algo diferente e queiram buscar aquilo que vocês buscam. Eu falava isso ontem num grupo de oração, só para a gente concluir. Eu reencontrei um tempo atrás uma amiga bem próxima mesmo, só que no intervalo de tempo, ela era um amor de pessoa, mas era uma pessoa muito fechada, com muitas feridas. Não era uma pessoa amargurada, mas você via que era uma pessoa muito machucada. E aí passou um tempo sem que nós nos víssemos, eu encontrei, e assim, era uma pessoa da igreja, tá? Já conhecia Deus, servia, tudo. E ela estava alegre, solta, leve, e eu fiquei conversando com ela, ela falava, né? E eu cruzei os braços, fiquei olhando. Aí eu falei, desculpa, foi a primeira coisa que eu falei, desculpa, mas o que aconteceu? Ela, por quê? Não sei o quê, toda feliz, mulher, né, quando tá feliz. Ela acho que nem percebeu, me perguntou ainda, eu falei, é outra pessoa, não tem o ACDC, é lá. Aí eu falei assim, da última vez que eu te encontrei para hoje, você é outra pessoa. E aí ela falou que, enfim, ela relutou muito, mas passou aí por um processo de terapia. E
não equiparando com Deus, porque eu sei que não tem nada a ver. Mas o Senhor, Ele envia também os médicos. Esses cuidados, é tudo providência divina. E ela precisava disso. E por que eu usei esse exemplo? Porque da mesma forma que ela deixou transparecer uma terapia que ela fez, desculpa, mas Deus é muito superior a tudo isso. Essa mesma transformação as pessoas precisam ver em cada um de nós. Ainda que a gente não fale uma coisa. Ó, eu falei outro dia pro meu irmão, né? Eu sou quieta, eu falei, eu tô muito mudada. Ele, sério? Aí eu falei assim, nossa, você não percebeu? Eu tenho 8 irmãos, tá, gente? Aí ele olhou assim, né? Aí eu pensei, não, ele não percebeu. Porque em casa a gente é o que a gente é, né? Então, assim, eu sou a mais quieta, mas ao mesmo tempo eu sou a que demonstra mais quando está insatisfeita com alguma coisa. Eu achei que eu tinha mudado. Aí depois que ele falou isso, eu falei assim, poxa, né? Se ele contestou, tem alguma coisa aí. Aí o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção nas minhas reações. Ah, gente, que decepção. Tinha muita coisa ainda para mudar. Talvez eu tivesse dado alguns passos. Mas vamos buscar. Eu não desisti, não. Não desisti, não. Eu vou conseguir. E a nossa busca precisa ser constante. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus transformar as nossas vidas. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir de fato as nossas vidas. Chega, irmão, se nós testemunhamos que nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, se nós falamos isso com os nossos lábios, nós precisamos começar a falar com todo o nosso ser. Mais do que falar, irmãos, é viver daqui para frente. Mais do que falar é a gente começar a aceitar essa transformação nas nossas vidas. Vamos ficar de pé agora para a gente clamar esse Espírito Santo de Deus. Irmãos, que vocês possam silenciar os seus corações, que nós possamos silenciar os nossos corações, que nós possamos refletir sobre tudo que nós vivemos ao longo desse dia e sobre essa promessa que é o Espírito Santo de Deus, essa promessa que se concretiza em cada instante que nós falamos, vem Espírito Santo de Deus. A beata Helena Guerra, ela diz que basta uma palavra e o Espírito Santo de Deus vem. Irmãos, o céu está aberto para cada um de nós nessa tarde. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se derramar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar em cada um de nós e transformar tudo aquilo que precisa ser mudado. Então você vai pedir ao Espírito Santo de Deus essa transformação. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha sobre a sua vida. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele revele aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser convertido, tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Pede ao Espírito Santo de Deus essa transformação, para que você seja configurado à pessoa de Cristo, para que você seja a mulher, para que você seja o homem que o Senhor te formou para ser. Pede o Espírito Santo de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir em você. Fluir em nós, Espírito Santo. Flui na nossa vida, Espírito. Amém. Vai dizendo isso para o Senhor, querido. É o Espírito Santo que vai gerar vida em nós. É esse Espírito Santo que vai fecundar o nosso coração.